Olá! Começando mais um Falando de Saúde com Cláudia Terceiro. Hoje, o convidado especial é um doutor que ele vai falar algumas coisas para você que você vai observar ao seu redor e dizer: puxa, a natureza nos beneficia com tudo isto? E você não sabia? Eu estou falando dele, o Dr. Gustavo de Oliveira. Olá, doutor, como vai? Oi, tudo bem? Muito obrigado por me convidar, para a entrevista, para a gente beneficiar a população e podemos falar alguma coisa sobre a natureza, como você mencionou. Doutor, a sua formação qual é? Eu sou médico, formei em 2001, diplomado em 2001. Eu tive uma história longa, nesse sentido, de formação. Eu passei por residências médicas, residência médica em clínica médica, fiz uma pós-graduação em nefrologia, também fiz uma pós-graduação em gestão executiva da saúde na Copead, no Rio de Janeiro. Uau, doutor! Sobre administração. E daí em diante, eu ainda percorri um caminho diferente, acabei fazendo por necessidades. Hoje eu sou diabético e acabei pesquisando e entrei na área da prática ortomolecular. Após a prática ortomolecular, eu fiz uma prática que chama-se biomolecular, que é um pouquinho semelhante, tem umas diferenças pequenas. Doutor, honrada com a sua presença aqui, que eu sei que a sua agenda é extremamente lotada. Sobre o que vamos falar hoje, doutor? A ideia hoje é falar sobre a imunidade, As pessoas estão muito preocupadas, acho que o assunto mais falado de saúde seria esse, sim, a imunidade. Mas eu vou mostrar para as pessoas que a imunidade depende da natureza, Não adianta ficar rezando só para uma vacina, só por uma máscara, isso faz parte, Faz parte, tudo bem, para defender a gente, mas o mais importante é a gente interagir com a natureza. A medicina moderna mostra isso, através de várias pesquisas de biomoléculas. Hoje a gente é bem conhecido o que é a natureza, como é que acontece, então, a medicina chinesa ou a própria medicina japonesa, a própria medicina indiana, a medicina do mundo inteiro usa muito o natural para se prevenir, para melhorar a imunidade. Então nós vamos tentar abordar esse assunto dessa forma. Doutor, então quer dizer, uma alimentação saudável, uma vida natural, o contato mesmo com o ar puro, com o oxigênio, isso tem tudo a ver então com a imunidade também? Tem muito a ver, só tem a ver, A imunidade, nós não podemos esquecer que nós somos animais também. Verdade. A gente acha que não. O sol faz bem, Tudo, lógico, tudo questão de doses, Assim também como o oxigênio. As pessoas, elas são preocupadas hoje, parece que a natureza é inimiga delas. Elas têm que usar o autocuidado, a autopreservação, A gente tem que usar a natureza. A gente tem que caminhar no ar, tem que tomar sol. Então, por exemplo, vamos falar do oxigênio. O oxigênio, todo mundo acha que respira. O oxigênio, as pessoas não têm noção do que elas respiram. A gente respira 2 átomos de oxigênio, que é o dióxido, E qual a importância de saber isso? É diferente do átomo oxigênio. O que nós vamos fazer? Nós vamos quebrar esse dióxido e vamos usar o átomo do oxigênio. Por que eu estou falando do oxigênio para a imunidade? Porque todas as células, desde o neurônio, que está lá no cérebro, o hepatócito do fígado, ou a célula da pele, todos eles são a mesma coisa que a gente, Eu sou médico, você está me entrevistando, entrevistadora, apresentadora. O que acontece? Só que no final, nós temos que respirar o mesmo tipo de ar, nós temos que nos alimentar do mesmo tipo de comida, temos que beber a mesma água. As necessidades básicas nós são as mesmas. Assim são as células. Então, todas usam o oxigênio, inclusive a célula da imunidade. Outra coisa que as pessoas destoam muito hoje no pensamento é que elas acham que é tudo separado. Na verdade, o nosso corpo é o quê? Ele é integrado, um corpo integrado. O fígado, se funcionar mal, o resto funciona mal. Se a tireoide estiver funcionando mal, o resto funciona mal. Se a glândula adrenal, ou seja, cada um faz o seu pedaço nesse planeta, no nosso corpo no caso. Assim como você minha apresentadora e eu médico, eu tenho a função de médico, você de apresentar, A gente interage, mas dependemos um do outro. As células dependem uma da outra. Então vamos voltar ao oxigênio. Então o oxigênio, para a gente entender sobre a imunidade,
Temos que entender o funcionamento do oxigênio e o funcionamento da nossa vida, né? A parte tanto química como física. Então o oxigênio, imagine que eu sou oxigênio, eu quero me locomover, eu preciso andar. E o que acontece? Eu, para me locomover, para ser transportado para vários lugares, né, para poder me locomover nesse espaço, eu vou encontrar você. Você tem pernas e braços. E eu vou, automaticamente que eu estou sem e preciso andar e caminhar, eu vou retirar seus braços e suas pernas. Eu fazendo isso, eu me estabilizo e vou embora. Quem fica sem braço e perna é você. Só que, o que vai acontecer? Você também tem necessidade de se mover, porque o mundo não para, né? Com certeza. O mundo não para. Então, o que acontece? Você também vai querer braços e pernas ou você vai tirar de alguém. Só que o nosso corpo ele é inteligente, nós dependemos do oxigênio. Então, nós temos um sistema dentro do corpo que chama-se sistema antioxidante, anti-oxigênio. Então, eu retirei de você as pernas e braços, mas tem um sistema que vai repor para você. Esse sistema, a gente tem um sistema dentro do corpo, uma parte dele, só que grande parte depende do quê? Do externo, de fora. Mais famosa, vitamina C. A vitamina C faz isso. Sol, né, doutor? A vitamina C faz isso, ela te entrega braços e pernas. É para isso, você acaba usando a vitamina C. Então, a mais conhecida, né, popular. Porque, então, o que acontece quando você faz uma salada de frutas e coloca um suco de limão? Você está jogando lá no suco de limão o quê? A vitamina C. O oxigênio, em vez de interagir com as moléculas da sua salada de fruta, das frutas, ele vai ter uma atração maior por quem? Pela vitamina C, porque ela está ali para isso e vai reagir na vitamina C. Então, a salada de fruta dura mais tempo. Isso é importante entender para envelhecimento, é a mesma coisa. Então, para você não envelhecer, toda hora você está oxidando. Verdade. Para não envelhecer, você tem que ter um bom sistema antioxidante e tem que ter uma boa nutrição antioxidante. Sim. Isso é importante para o corpo, tá? Então vamos agora para a imunidade, né? Para você entender a imunidade. As células da imunidade, né? Os fagócitos que a gente tem, os macrófagos, monócitos, linfócitos, são bem conhecidos, o que acontece? Eles precisam desse sistema estar bem direcionado para o que eles querem, que é matar germes, né? Então, a mesma coisa vale o oxigênio. Então, vamos supor que a célula do fígado precise de oxigênio. Como eu expliquei para você, ela vai dar esse movimento, né? Quando o oxigênio ele interage com outro átomo, ele vai modificar aquele átomo. Só que ele não interage só com átomo, ele interage com moléculas, né? E ele transforma as moléculas. Então, quando você precisa construir qualquer coisa, você tem que desmanchar e construir. É como se fosse um brinquedo Lego, né? Você tem aquelas peças todas, você pode fazer um castelo, você pode fazer uma casa, um carro, uma moto, você pode brincar com várias coisas com o Lego. A mesma coisa é a gente. O que o oxigênio faz? O oxigênio ele vai quebrar uma molécula e vai fornecer os átomos para serem construídos da forma que o corpo precisa. Acontece a mesma coisa, então qual é a diferença nossa de uma banana? Por exemplo, a banana é carbono, nitrogênio, a montagem desse Lego. Então o sistema imune também precisa do oxigênio. Só que tem mais uma coisa, os germes. Os germes que fazem mal para a gente são germes que não precisam do oxigênio, os mais graves, geralmente, que são germes anaeróbicos, por exemplo, eles são bem graves. Doutor, eu tenho uma dúvida. E, por exemplo, quando o oxigênio chega até esses germes, o que acontece? Então, esses germes, é interessante essa pergunta, né? O que acontece? Os germes que causam doenças na gente, eles não têm esse sistema antioxidante, porque esse sistema antioxidante complexo nosso é para uma estrutura de trilhões de células. A bactéria é uma célula só. O sistema de defesa delas é bem mais baixo do que o nosso. Nós somos um mini planeta, na verdade, trilhões de células. Cada um de nós é um mini planeta, né? Então, o germe, para invadir esse mini planeta nosso, ele precisa encontrar uma condição com pouca oxigenação. Tanto é que um atleta,
Só se ele tiver uma overdose né, de exercício físico. Mas, se ele não tiver isso, ele é muito mais resistente que você e eu. Aliás, quando a gente faz atividade física, o que nós estamos fazendo? Oxigenando o corpo. Como é que fica a nossa saúde? Nossa pele, nossa imunidade. Disposição, né, doutor? Disposição melhora tudo. Sim. Porque você fez o quê? O princípio básico, o oxigênio. A mesma coisa vale para a imunidade. Então, qual a importância da atividade física na imunidade? É essa. Uau. Se você oxigenando o corpo, primeiro, sua imunidade vai melhorar, porque você está fornecendo oxigênio para ela. Segundo, os germes que vão se instalar na gente, se nós estivermos oxigenado, eles vão embora. Eles não conseguem invadir. Sim. Eles não penetram. Né? Eles não penetram a barreira nossa, da imunidade e as outras barreiras físicas que a gente tem. Então, uma das coisas importantes na natureza é o quê? Oxigenar o corpo. Aí você melhora a imunidade. Óbvio que a gente tem alguns segredos que a gente pode fazer, né, em que a gente melhore esta oxigenação. Tem produtos hoje, como a gente estudou muito biomoléculas, assim como fazem medicamentos, a gente sabe que na natureza existem produtos que têm a mesma potência. Como não dá para patentear, então não tem propaganda sobre elas, né? É verdade. Da mesma forma, mas existe suplementação para melhorar a oxigenação. Existe suplementação para melhorar esse sistema do oxigênio nas células. Sim, sim. Doutor Gustavo, e por que neste momento aí de pandemia as pessoas estão morrendo com Covid? Então, é complexa a pergunta, por quê? Né? O Covid é muito novo, foi descoberto o Covid. Não é que ele existe, daqui em diante ele existiu. Não, ele foi descoberto, é diferente. Sim, já existia, né, doutor? Provavelmente já existia, só foi descoberto. Então, o que acontece? Como o Covid, existem vários vírus que matam a gente. Vários vírus, existem vários vírus, até piores que o Covid, né? Lembre-se, você pode lembrar do HIV quando surgiu o HIV. Nossa. Quando surgiu o HIV, ninguém queria transar mais, ninguém queria ter relação sexual. Por quê? Vou pegar um negócio que mata, tá todo mundo, um monte de gente sendo diagnosticada, a mesma coisa está sendo com o Covid, né? O alarde, eu não sou a favor do alarde que se dá ao Covid. Né? O Covid é mais um vírus e ele vai permanecer aí, e se ele não está desde o começo por aí. Sim. Né? Vamos conversar com ele, né, doutor? Por mais que ache que é chinês, que é não sei da onde, inventou, fizeram, não importa. Ele vai continuar presente, né? Os vírus. Então, respondendo a sua pergunta, por que morre do Covid? Por que a gente morre? Sempre teve pneumonia viral, sempre, no hospital. Sempre teve pneumonia viral, sempre terá, né, provavelmente, não sei que a gente adquirir uma tecnologia diferente, mas até agora, no momento, sempre terá isso aí. Então, a gente morre do Covid porque a gente tem um sistema de imunidade que geralmente está desregulado, né? Nós temos dois sistemas de imunidade. Um principal, que é o inato. O que quer dizer isso? Então, eu vou explicar para as pessoas entenderem, né? O inato. O inato é como se fosse assim, o germe fosse um bandido, o germe. E a imunidade inata fosse um policial militar. Então, o policial militar vai lá e aborda o bandido, né? E vai pedir o quê? Uma identidade, uma identificação com o bandido. Né? A mesma coisa no nosso sistema imune, ele vive pedindo identidade, esse inato, a identidade para quem? Para todas as nossas células. Verdade. Elas apresentam imunidade, ele, opa, tá tranquilo. Se não apresentar o documento, opa, isso você não faz você não faz parte daqui. Né? O que você está fazendo aqui? Sim. Mais ou menos isso, né? Para as pessoas entenderem, da forma leiga. Então vamos supor que o policial abordou um carro. Esse carro sai uma pessoa sem a identidade. Né? Aí ele vai procurar saber sobre a pessoa. Hoje a gente tem essa tecnologia toda nossa, mas é parecido mesmo. Sim. Nós somos um corpo humano maior. Né? Microscopicamente é igual, é semelhante, né? O jeito de explicar. Então acontece, não deu identidade. Assim que não deu identidade, o policial vai pegar, vai pedir para se afastar, vai levantar a arma e vai abordar a pessoa e vai levar para identificar na delegacia. A nossa imunidade inata faz a mesma coisa, né? Faz a mesma coisa.
Só que como não reconheceu, não tem todo esse trâmite, né? Não reconheceu, o que ela faz? Ela vai e conversa com as outras, ela primeiro identifica, ela vai marcar aquele sujeito, ela marca aquele sujeito, né? O germe, então ela marca o germe e avisa as outras. Solta um monte de hormônios, citocinas celulares, né? Hormônios celulares para as outras. E todo mundo vai ser atraído para aquele lugar. Tá? Esse é o sistema inato nosso, tá? Sistema inato, defesa, né, doutor? Isso, é o policial militar. Policial. Esse é o policial militar. A gente tem uma outra defesa, que é o que todo mundo está em busca, que é a vacina, né? Que são os anticorpos. Essa é a imunidade adquirida, veja o nome. Uma imunidade inata. Esse do policial militar que abordou, não conhece nada, não conhece ninguém. Ele vai abordando todo mundo. O outro é adquirido. O que aconteceu? A inata vai identificar e vai chegar para essa outra polícia. Então vamos dar um nome para ela, FBI, por exemplo. O FBI não vai na casa de ninguém abordar sem saber quem é. O FBI já sabe onde ele vai, já sabe o local, sabe mais ou menos o que está acontecendo, ele vai lá com um foco, né? Ele tem um foco. Que é o caso da vacina, né? Ele tem um foco, que é a imunidade adquirida. Exatamente. Só que você tem que compreender o seguinte, como é que funciona no nosso corpo? A imunidade inata é ela quem tem que fazer a maior parte do jogo. A partir do momento que os germes, então a polícia militar foi lá e encontrou um, mas dentro do carro tinha 50 escondidos lá dentro do carro lá. Dentro do carro tinha mais 4. E os 4 vêm e matam, você e mais um policial. Atiram em você, matam, morrem nós 2. Aí, só que a gente avisou, né, a polícia. Aí chega mais polícia. Só que quando chega mais polícia, os bandidos também já estão em maior número. Aí vira uma guerra, né? Vira uma guerra. Se os policiais militares começarem a morrer mais do que os bandidos e perder o controle, quem vai entrar em ação? Vai entrar em ação a polícia especializada, né? Como se fosse o FBI, com armas, com outro tipo de abordagem, né? É o que acontece no nosso corpo. Então vamos supor, Covid entrou, policial militar identificou o Covid, mas não deu conta do Covid. Então a imunidade inata não deu conta do Covid. Chamou quem? A adquirida. A adquirida, ela vai vir muito mais poderosa. Aí é o caso quando você o quê? Sente febre, quando você tem dores no corpo, né? Começa a suar demais, ou seja, você fica muito inflamado. Essa inflamação é do FBI, do sistema adquirido. Ele é que faz isso, porque está perdendo o jogo. Aí ele lança mão de todas as armas. E acontece o seguinte, na nossa vida de hoje, vamos voltar à natureza, né? O que acontece? Estamos sedentários, estamos intoxicando na própria água que a gente bebe. Nossa água é pesada. Por que nossa água é pesada? Muito poluída, tem que limpar ela na hora de beber. Então, muito químico. Alimentação, muito química, tudo conservado dentro de lata, dentro de coisa, para não pode infectar, não pode ter germes, né, dentro do supermercado. Tasca veneno em tudo que é alimento. Então, você vai somando essas coisas, a poluição do ar, o sedentarismo, a intoxicação ambiental, falta de luz. Também. A luz ultravioleta, Sim. ela esteriliza a gente. Exatamente. Ela esteriliza nosso corpo gosta da energia, aproveita, melhora o nosso maquinário, só que a bactéria não gosta, tanto que ela gosta de coisa úmida, ela é escondido, do frio, Sim. né? Escuro. Do escuro. Então acontece. Então a luz, natureza, defende a gente, precisa todo dia tomar sol, secar sol. Tanto é que quando a gente comia não tinha germe na carne, né? Deixava carne de sol. Verdade, uma Né? delícia. Carne de sol, com sal, carne de sol não infectava, ninguém morria infectado com a carne de sol. Mas voltando então à imunidade, o que acontece? Quando a gente está intoxicado, cheio de problema para resolver, nossa imunidade vai tentar resolver o quê? Isso. E essa inata acaba baixando, a imunidade inata. E fica na responsabilidade de quem? Da adquirida. Se houver um desbalanço entre as duas e a adquirida e produzir muita inflamação, faz o que acontece com o Covid. Então, quais pessoas morrem com o Covid? Aquelas que estão com a imunidade desregulada, aquelas que estão se alimentando mal, sedentárias, não só o diabético. O diabético é o exemplo maior, né? Exatamente.
Ele é o exemplo maior do desbalanço da imunidade, né? Da inflamação. Tanto a inflamação dele está tão ruim que ele abre buraco na perna, abre buraco tudo que canto, falta de oxigênio, né? Por falta de oxigênio, ele tem muitas dores, né? Faz infecção repetida. O organismo grita, né, doutor? O organismo está avisando. A gente não presta atenção, mas o organismo avisa, né? Então o que acontece? Para se ter uma imunidade, eu acho que o que está faltando é propagar essas notícias. Bem isso, doutor. Né? Propagar a notícia de que você tem uma obrigação de conviver com a natureza. Quanto mais distante você ficar, menos autocuidado você vai ter, mais fácil você vai morrer de Covid. É bem isso. Gente, o tempo aqui com o Dr. Gustavo voa. Eu gostaria de ficar com ele aqui falando inúmeras horas, mas passa muito rápido, né? Mas eu já estou indo já para a última pergunta para o doutor. Doutor, uma dica aí de alimentação para a criança, para o adulto e de repente aí já para a terceira idade. O que você nos indicaria? Deixa eu pensar um pouquinho. É uma pergunta bacana. Tem um produto, uma molécula, uma biomolécula, né? Certo. Que chama fator de transferência. Isso é bem interessante. Então, por exemplo, nenês, crianças, né? Sim. O que é muito importante, né? Importante você adequar a mãe para que ela, quando tiver a criança, tenha leite, tá? Isso não é tão difícil, dependendo do autocuidado da mãe, né? Se intoxicar pouco. Por que o leite? Porque no leite existe um negócio que chama-se colostro. Colostro é quando o leite está transparente no início, o leite materno, tá? Dizem que é muito importante esse colostro, doutor, é verdade? Sim. Esse colostro, ele já contém alguns anticorpos, imunoglobulinas do tipo A, que são semelhantes ao intestino da criança, quando está nascendo. Então, por que é importante para a criança? Vamos resumir, né, para a criança. Então, a criança nasceu, da primeira cafungada, né? Ela estava num meio estéril. Sim. Ela saiu daquele meio estéril, protegido do corpo da mãe, e entrou em contato com o ambiente. Essa primeira cafungada vai entrar bilhões de bichos, de germes, né? E o que é importante? Dentro deste colostro, a criança tem que mamar, assim que ela sai do útero, assim que ela está no meio externo. Por que isso? Porque além das imunoglobulinas, né, dos anticorpos, tem um negócio nesse fator de transferência. Esse fator de transferência é a hora que entra em contato no intestino, aonde a imunidade inata, 80% está lá, que está com contato externo, a comida que a gente come, a gente acha que ela está limpa, acha que a mesa aqui está limpa. Mentira. Né? São trilhões de bichos. Como somos trilhões de células, você imagina quantos trilhões tem na minha frente de germes. Também tem. Então, acontece, aquilo vai entrar em contato no intestino. Né? O intestino precisa se defender daqueles trilhões de bichos que estão entrando toda hora. Você está respirando? Está entrando mais ainda. Então, o sistema inato está muito forte no trato digestivo. Quando esse fator de transferência ele entra em contato com essa parte da imunidade do intestino, da imunidade inata, ele ativa as células da imunidade, as famosas natural killers, as células assassinas, né? E isso defende qualquer recém-nascido. Na natureza é comum também, na natureza tem que amamentar assim que nasce, por quê? Porque senão morre infestado de bichos. Não tá? é de fome, doutor? Né? Fome também, mas de bichos, fica doente. Sim. Nas primeiras 12 horas não amamentou, vários bichos morrem, né? Se não amamentarem quando nasce. Então o que acontece? O fator de transferência é interessante. Por que eu estou falando isso? Porque também serve para os adultos e serve para os idosos mais ainda. Por que isso? Porque hoje existem produtos que têm essas biomoléculas. Tem um conjunto de biomoléculas. É muito comum na América, nos Estados Unidos, né? A gente tem aqui, mas a gente tem que ver a qualidade, aí entra numa série de fatores. Mas, por exemplo, na América, nos Estados Unidos, por exemplo, a gente compra fatores de transferência em loja de suplemento quando está gripado, em 2 dias, melhora muito a gripe. Então, você quer se defender de uma gripe, por exemplo, procure fatores de transferência, por exemplo. Isso é um grande produto, isso aí. Tá? Que é da natureza. Mais um produto da natureza que a gente tem e a gente consegue fazer, igual a insulina, mesma coisa. Tem os fatores de transferência. Doutor Gustavo, uma pena que aqui o tempo passa rápido, né? Parece até que o nosso relógio foi acelerado.
Mas assim, olha, muito obrigada pela sua presença aqui, né? E é importante, né, tudo que o doutor disse, o quanto isso vai interferir na saúde, né, dos pacientes aí que estão nos assistindo. Muito obrigada. Eu agradeço também, obrigado você por ter me convidado. Adoro elucidar, né, essas questões. As pessoas, o desconhecimento, a ignorância atravanca o progresso, né? O desconhecimento deixa as pessoas aterrorizadas. Não precisa ficar aterrorizado, né? A gente tem como se defender, tem como se reequilibrar. Né? Basta ter a informação. Exatamente. E nisso, né, doutor? O doutor é muito bem preparado. Muito obrigada mesmo, doutor. Obrigado. E a vocês que nos acompanharem mais este Falando de Saúde, quantas dicas preciosas. Você que está aí com medo, pensando, puxa, o que eu vou fazer nessa pandemia? O doutor Gustavo de Oliveira deu inúmeras dicas que podem aí melhorar a tua imunidade. Muito obrigada pela companhia e até o próximo.